Bom, o último ponto que eu queria destacar desse capítulo é a relação de princípios universais, para ser mais específico, um desses princípios, com a questão do estudo da matéria em si. Então, esse princípio que eu vou falar é sobre essa lei, né? É a lei do equilíbrio. Então, a lei do equilíbrio, a gente vai mais à frente nesse estudo estar falando em mais detalhes sobre ela, mas a lei do equilíbrio tem duas facetas. Ela tem, digamos assim, duas leis que são derivadas dela, né? Que é a lei da diferenciação e a lei das unidades coletivas. Lei das unidades coletivas também pode ser lido como lei da integração. Então a gente tem o aspecto de diferenciação e de integração, que na verdade é um dualismo presente no aspecto monístico de uma lei que é a lei do equilíbrio, quer dizer, duas coisas estão equilibradas. Ou se existe um movimento numa direção, vai ter um movimento numa direção contrária. E por aí vai. Se você abusa muito de uma coisa, depois você vai estar tendo carência de outra coisa e futuramente você vai estar tendo carência dessa coisa que você abusou e vice-versa. Então, a gente percebe o caráter oscilatório decorrente dessa lei. Mas aqui a gente tem uma coisa muito interessante que que essas duas coisas, né, trabalham em conjunto. Diferenciação ou especialização e integração ou irmanação das coisas, né? Então, assim, a especialização é algo que, à medida que ela vai se desenvolvendo, à medida que eu vou me tornando, eu tenho uma sociedade de indivíduos, onde os indivíduos começam a encontrar coisas dentro deles que os tornam todos únicos, né? À medida que eu vou me especializando numa profissão, no uso de uma ferramenta, num método, e cada um em uma coisa diferente, à medida que eu tenho uma comunidade que vai se especializando, essa diferenciação vai tendendo a gerar divergências, dificuldades de comunicação entre as pessoas que antes estavam numa base comum. E daí você precisa ter, né, essa especialização, ela demanda um reordenamento, né, uma nova forma desses indivíduos diferenciados se relacionarem para que a coisa não se disperse, não se pulverize. Então daí a gente está falando em integração, só que não a mesma integração que existia no nível inferior, quando as pessoas eram pouco diferenciadas entre si. A gente precisa de uma integração superior, o que aponta para uma forma de organização muito mais elaborada, que é capaz de lidar com uma complexidade maior. Então, assim, é por isso, né, justamente por isso que as sociedades vão evoluindo, né, as sociedades humanas. Você vai tendo esse movimento interior de diferenciação que vai se manifestando no mundo objetivo, né, nas relações sociais, que acabam por demandar um reordenamento das atividades produtivas, do ponto de vista econômico, das relações sociais, né, da cultura de um próprio povo, e por aí vai. E esse reordenamento, né, essa construção de uma forma, né, de uma religião mais adequada, de uma ciência, né, que surge, ou uma mais adequada ao novas mentalidades, essa cultura nova, isso vai permitindo ainda maiores especializações dos seres, né? Então você tem aí um efeito de retroalimentação, porque esse reordenamento, essa integração, ela viabiliza posteriores especializações das criaturas que fazem parte dessa coletividade. Então,
é interessante perceber que você não tem diferenciação sem integração, e você não tem integração que não objetive maiores diferenciações, né? Você diferencia um pouco, depois integra de novo. Você integrando, você tende a tornar todas pessoas mais ou menos conversar numa mesma base objetiva, só que daí você tem novos impulsos evolutivos e por aí vai. Então você percebe o aspecto pulsante disso em vários tipos de domínios, né? Na evolução das sociedades, né? Na cultura, você percebe isso também na evolução das ideias, na evolução da própria legislação, você também tem esse fenômeno, na evolução dos organismos, né? Digamos assim, né? Na evolução em geral, né? No seu aspecto mais profundo. E mesmo na construção dos elementos químicos, né? A gente percebe isso também, né? Porque você vai tendo um reordenamento de unidades atômicas que formam unidades moleculares que são especializadas em determinadas coisas e se associam com outros determinados tipos de elementos, né? E por aí vai. Então essa é uma lei que ela é universal. Então isso significa que ela vai se aplicar em todos os níveis evolutivos, só que dependendo do nível que ela está sendo aplicada, esse dualismo, diferenciação, integração, você vai ver uma forma muito diferente em cada nível. Você se especializar no estudo desse aspecto num determinado nível vai te dar uma visão restrita a esse nível. Se você perceber a essência da coisa, você vai conseguir perceber essa lei atuando em todos os níveis. E perceber na essência é conseguir abstrair, né, ir na substancialidade da coisa. Bom, isso aqui foi uma breve introdução para essa lei do equilíbrio, que ela tem muito a ver com o mundo físico, porque o mundo físico tem tudo a ver com esse manter um equilíbrio, né? Mesmo a vida, né, que ela busca estar estável longe da sua zona de equilíbrio, ela busca uma estabilidade, mas longe da zona de estabilidade que é natural à matéria. Mas, de certa forma, também é um equilíbrio isso, né? Só que o equilíbrio da matéria inerte é um equilíbrio estático, né? É um equilíbrio sem graça. O equilíbrio das formas vivas, que as formas vivas também buscam equilíbrio, como a matéria busca o equilíbrio. Mas o equilíbrio que ela busca é um equilíbrio dinâmico, longe da região de equilíbrio natural da matéria. E daí, percebendo tudo isso que eu falei, vocês já podem ter uma ideia de que a matéria animada tem alguma coisa atuando nela que faz ela ser completamente diferente da matéria não animada. Aliás, a matéria viva, né? Porque você pode ter matéria inerte que seja animada, né? Eu vou também estar falando um pouco sobre isso mais à frente. Mas, enfim, com isso a gente termina esse capítulo 12. O que eu recomendo a vocês é fazerem uma leitura dele, levando em conta essas coisas que eu falei, buscando outras referências, e sempre tenham em mente de que o que está sendo dito é muito substancial, então você não pode interpretar ao pé da letra. Como já disse o Paulo de Tarso, a letra mata, o espírito vivifica. Fiquemos mais sintonizados com o espírito da coisa, para não nos confundirmos e fazermos salada na letra, né, que são tantas, né? Bom, essa era a mensagem e saudações fraternas a todos. Até a próxima.